Agora eu vou descontar. Eu vou descontar tudo que vocês fazem comigo hoje. Falar com vocês, viu, gente? Misericórdia. Mas como vocês já me conhecem, né? Eu não faço isso, não. Olha eu aparecendo aí de novo. Boa noite. Vamos lá. Vamos para frente. Vocês têm aula hoje com quem, gente? Fala comigo. Com você e com o Lucas. Eu tenho com você e psicologia. Psicologia nas organizações, não é isso? Isso. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, gente, antes do comecinho. Antes do comecinho. Lá do comecinho. A professora Carolina me pediu aqui que vocês estão querendo aula de revisão, do Parará, isso aí do negócio lá. Deixa eu explicar. Isso não depende de mim, Paulo, não, porque pelo que vocês já me conhecem, a gente trabalha sempre com os horários, correto? O que acontece isso? Se eu autorizo uma mudança de horário, mexe no horário de outros cursos, de outros professores, aí dá aquela... Nossa senhora, dá uma bagunça danada. Então, não tem jeito. Se for fazer a revisão, tem que fazer a revisão no dia da aula. Deu para entender isso? Fala comigo. Vocês têm que conversar comigo. Vocês têm que conversar comigo. Aí vem a conversa agora, outra coisa. Está gravando? Tá. Aí eles falam assim, o Paulo dá revisão? Fala para mim, gente, eu dou revisão para a prova? Fala comigo, gente. Pelo que eu me recordo, você faz um apanhado, mas assim, o conteúdo da prova é bem o que estava na matéria mesmo. Exatamente. E quando a gente tem alguma dúvida, é na aula normal mesmo, no dia normal, e a gente tira as dúvidas. Vocês lembram desde o início, né, da nossa carreira junto aqui, que eu falei para vocês? Tudo, gente, que eu dei na aula, eu pergunto na prova. Nunca tivemos problema nenhum. Vai continuar da mesma coisa. Viu, Emanuel? Isso é bom para você estar caminhando junto com a gente aí. Eu recebi, vamos começar aqui então, olha só, eu recebi. Cadê o Fábio, gente? Eu tenho que perguntar ao Fábio. Ele tá aí, já vi, né? O Fábio é danado. O Fábio é que me ajuda aqui, tem hora. Não com os outros, não, mas o Fábio. Eu não aguentei, não. Nós dois é danado. Eu vou compartilhar um negócio com vocês aqui. Vocês conseguiram entender o negócio do imposto de renda direitinho lá? Fala comigo, gente. Vocês têm que falar comigo. Deu para entender assim, o básico, né? Se pegar uma coisa básica, se for um trem mais complexo. Exatamente, tem que pegar o básico mesmo, porque o complexo não tem condição ainda não. Por isso que vocês estão agora no terceiro, isso aí tem gente que dá só em quinto. Eu dei no quinto agora do nosso, né, da nossa escola lá, e no sexto, sétimo, mas eu confio em vocês. Eu falei, não, eu vou dar aqui também no terceiro, porque não tem mistério. Então, eu vou só compartilhar um negócio aqui com vocês, porque muita gente me perguntou isso no privado. Aí eu achei que pode ser dúvidas de todos. É coisa rápida para a gente ir para os nossos índices lá, que nós temos trabalho. Hoje é um monte de coisa que nós temos para fazer aqui. Essa aqui, apareceu aí? Fala comigo. Malha fina. Isso, olha só. Quando vocês pegarem, a primeira coisa, quando vocês forem pegar o imposto de renda para fazer, vocês vão pedir lá o informe de rendimentos, igual a gente combinou, não foi? Mandei para vocês lá. O importante disso, tem jeito, e quem já fez o imposto de renda, vocês vão pegar o número da declaração do exercício anterior. Vocês lembram lá no programinha que a gente fez, que pede o número da declaração anterior? Lá no programa. Eu nem abri o programa, não. Quando a gente vai fazer lá a identificação do contribuinte, aí ele vai e pede o número da declaração do número anterior, certo? Então, quem for trabalhar para fazer o imposto de renda, não esqueçam de pedir, tá certo? Aí, o outro conselho, quando vocês forem pedir isso, além disso, vocês vão pedir a declaração do ano anterior. Por quê? Para conferir com o que vocês estão fazendo este ano. Confere as informações até agora? Fala comigo, gente. Sim. Então, ótimo. Aí, o que é as dúvidas que mais surgiram no privado?
porque eu fiquei muito feliz pelo seguinte, tem muita gente pegando para fazer, e eu estou atendendo o que eu falo, é respondendo. Eu estou respondendo pessoa por pessoa, eu não gosto de falar aluno, não, a equipe por equipe, que eu sempre falo, né, que somos uma equipe, um por um. Aí eu sempre falo, olha, tem que fazer assim, você fez assim, não, troca assim, porque é assim, sempre alinhando para ficar uma coisa correta, tá ok? Aí eu vou contar para vocês um negócio que acontece na prática. A gente tem um prazo para entregar a declaração de imposto de renda. Confere isso? Isso não Sim. pode ter dúvida, não. Beleza. Aí vamos dizer que vocês pegam uma declaração de imposto de renda e enviaram ela dentro do prazo e fizeram alguma coisa errada. Tem problema? Fala comigo. Tem. Não tem. Você sabe por quê? Se você enviar ela dentro do prazo, nós estamos com um projeto de lei agora que eles estão Como querendo... retificar? Quem falou? Pode falar comigo. Tem como retificar? Exatamente isso que eu vou falar agora. Se entregue até a data, porque aí não tem multa. Aí vamos dizer, aí nós vamos só nesse caso, só as que são entregues na data. Passou da data, não pode retificar mais, não paga multa. Não, falei errado. Pode retificar, mas depois que paga-se a multa. Na prática, aí eu vou contar para vocês o lado prático. Tem gente que trabalha dessa forma, eu não, mas pode acontecer e é uma ferramenta que eu gostaria de compartilhar com vocês que pode ser feita e é legal. Vocês podem mandar, porque como é que o brasileiro deixa de fazer tudo na última hora, não é? Estou falando mentira? Não. Pois é. Então, só não deixem de enviar na data. Ficou faltando algum dado, ficou faltando alguma coisa, enviado na data, sem problema. Aí passou a data, vocês vão lá e fazem uma retificadora. Quem tiver dúvida depois e precisar de fazer a retificadora, no mesmo programa lá direitinho, a gente vai clicar lá na declaração e do lado direito aqui do programa vai ter escrito assim, retificadora. Aí vai lá e retifica o que está errado, sem multa, sem nada. Só que aí é que vocês fizeram primeiramente, antes de retificar, ela vai perder a validade e a retificadora é que vai ser a certa. Deu a entender? Deu para entender isso? Sim. E pode retificar N vezes, se não tem número de retificações. Vou retificar 10 vezes. Não acontece, né? Mas pode retificar. Tá certo? Era só isso que eu queria falar com vocês. A única coisa que eu peço para vocês é não perderem o prazo. Fez o prazo, manda do jeito que está. E depois retifica, para não ter que pagar a multa por atraso de entrega da declaração de imposto de renda da pessoa física. Tá certo? Aí, eu coloquei para vocês aqui as coisas principais. Isso aqui eu não coloquei no de vocês. Os principais problemas que são malha fina. O que é malha fina? É o que a boletinha da Receita Federal aqui faz a confrontação dos dados. Aquilo que você tem no seu CPF e aquilo que é obrigado a colocar aqui dentro da Receita Federal. E eu vou usar uma palavrinha melhorzinha aqui, que a pessoa às vezes esquece. Mas não esquece, não, quer burlar. Os principais casos de malha fina são esses aqui, ó. Eu mostrei isso aqui para vocês? Não, né? Não. Pois é. Eu vou mandar isso aqui para vocês depois. Vocês me lembram no grupo que eu mando isso aqui, ó. Declarar qualquer doação entre as que as possuem incentivo fiscal. Então, para fazer isso aqui, tem que ter documento. Outra coisa, digitação errada no campo de valores. Vocês lembram que eu falei com vocês que no informe de rendimentos tem que ser idêntico? Quando acabar de fazer, vocês têm que conferir lá direitinho como é que estão os valores, se está tudo certinho, se não tem divergência de valores. Olha o Emanuel me chamando aqui. Ah, não, o Manuel já tem isso lá. Ué. Ah, o Manuel já pôs lá. Obrigado, Manuel. Isso, pôs no grupo lá. Isso. Então, nem vou ler, não, porque isso aqui não precisa. Depois vocês vão ler isso aqui, ó. Olha só, esquecer receitas dos dependentes. Eu quero parar só nessa aqui, ó, que essa aqui é o principal. Hoje eu respondi uma dúvida em relação a isso aqui. Por exemplo,
Vitória, vou pegar você como exemplo, tá? Vamos dizer Ok, fala. que eu sou casado com a Vitória, beleza? E eu tenho o meu informe de rendimentos e a Vitória também tem o informe de rendimentos dela, tá certo? Vamos dizer que a Vitória é minha dependente ou vice-versa, ou eu sou dependente dela. Nós não temos dois informes de rendimentos? Sim, Então, a hora que for perguntar lá, que a gente for incluir lá no campo recebimentos recebidos de pessoa jurídica, a gente tem que colocar o meu e o da Vitória, porque senão é malha fina direto. Porque nós dois não recebemos rendimentos. Então, tem que fazer as duas. Aí que vem o que eu quero mostrar para vocês o que acontece na prática. Aí a gente tem que fazer duas declarações para ver qual que é melhor. Se é para fazer uma só minha ou uma só dela, ou fazendo as duas, incluindo os dois informes. Deu para entender isso? sim. Só isso. E o resto aqui, ó, não pode atualizar bem. Isso nós fizemos tudo lá. O bem nunca vai mudar de valor, principalmente automóvel. Se for financiado, a gente vai fazendo aqueles casos lá, ano a ano, até chegar o valor do principal. Esses valores aqui, ó, da pensão alimentícia, que a gente abriu lá, isso aqui é um documento dado pelo juiz, que a gente coloca lá naquele lugar onde é que está escrito alimentados. Então, isso aqui eu coloquei só mais por motivo de dúvidas, porque vai ter dúvida. Aí, quando pegar, vocês tendo dúvida, gostei muito de todo mundo que me chamou hoje, respondi um por um, não precisa ter vergonha, pode chamar lá que eu estou aqui para isso. E é só isso, tá certo? E esse aqui, ó, é um caso atípico ainda, que eu acho que vocês não vão pegar ainda, ó, não informar ganho com ações. Isso aqui, ó, o banco envia. Então, é a mesma coisa de um informe de rendimentos, que é você pegar o informe de rendimentos, como a gente fez, como aquele que eu enviei para vocês, e pegar quando não, quanto que foi o ganho, tá certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem na hora de fazer a declaração, vocês me procuram que eu vou tirando as dúvidas lá no privado, se quiser perguntar no grupo, não tem importância não, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de todos, tá bom? Então, era isso aqui, de imposto de renda era só isso. E não deixem de pegar para fazer. Peguem e façam mesmo, porque a gente só aprende fazendo. E o que eu vou falar não é coisa ruim, não. A gente aprende errando também. Porque depois que você erra uma vez, você não erra de novo, não. Tá bom? Então, vamos lá. Então, essa aqui, eu preciso tirar. Aí agora nós vamos nessa bonitinha aqui. Essa. Ah lá. Nós vamos começar com essa aqui, que é a nossa... Tem no chat aí, gente, ou não? Tem não, né? Então, vamos lá. Não, foi só o pessoal que deu boa noite. Então, fala que eu estou dando boa noite para todo mundo, porque eu não sei por que esse negócio meu toda hora some. Deixa eu ver aqui, vou ver se eu ponho ele no lugar aqui. Nossa. Cadê o meu bate? O meu hoje não está aparecendo nem bate-papo aqui, eu não sei por quê. Ah, não, está aqui. Aí, ó, boa noite. Vou deixar ele no cantinho. Vocês têm serviço, viu, gente? Vocês vão ver daqui a pouco. Olha só. Vou pôr ele aqui. Pega o Emanuel aqui, porque o Emanuel está me olhando aqui. Olha só, então, na aula passada, a gente fez correção fizemos aquela correção dos exercícios, né, das continhas básicas lá, e a gente fez a oficina de imposto de renda e parou nos índices de endividamento, de rotação, de rentabilidade e de lucratividade. Hoje a gente vai ver eles aqui a fundo, eu vou explicar para vocês igual eu fiz dos outros, e a gente vai fazer um exercício avaliativo. Como é que vai funcionar? Esse exercício avaliativo aqui, eu preparei um material para a turma de administração e um material para a turma de contábeis. O senso comum do exercício, vocês vão perceber que é o mesmo.
Precisando, vocês me interrompam lá. Então, esses índices de endividamento, a gente chama também da composição da estrutura do capital. Aqui, ó, tem mais. Eu vou precisar do cálculo desses todos aqui, tá ok? Vou explicar o que está lá e vou precisar do cálculo desses todos. Então, a gente tem participação do capital próprio. É capital próprio dividido pelo ativo total. O que é capital próprio? Participação de capitais de terceiros. Passivo circulante mais passivo não circulante dividido pelo ativo total. Garantia do capital próprio ao capital de terceiros. Capital de terceiros é a mesma coisa do que a palavrinha passivo circulante mais passivo não circulante. Aqui embaixo. Ó. Como é que eu não estou falando bobagem? Então, é o PL dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Aí a gente vem, composição de endividamento, CP, passivo circulante, dividido por passivo circulante mais passivo não circulante. Composição do endividamento, LP, passivo circulante, só de longo prazo, tá vendo? Passivo circulante dividido pelo passivo circulante mais o não circulante. Vocês estão vendo que esses índices aqui, ele chama de estrutura de capital, porque ele está mexendo com o que a empresa tem naquele determinado momento de dívidas e em relação à capacidade que a empresa tem de saldar aquelas dívidas. Tá certo? Aí vamos lá. Isso aqui, ó, está lá na OA de vocês, achei muito interessante. Uma das unidades é a matriz que gerencia e controla as outras duas unidades de negócio. E você trabalha na área da administração financeira da matriz. Então, está aqui. Os diretores da empresa avaliam os demonstrativos financeiros do último ano e estão questionando o desempenho das unidades de negócio. Então, aqui, ó, estão os diretores. Aqui está vocês que estão fornecendo os dados para esses moços aqui, ó, tomarem decisões. Aí os diretores reclamam que as duas unidades estão com endividamento, o que foi agravado pelo prejuízo verificado no resultado do exercício anterior. É o que a gente vai fazer agora. É a análise, sempre que eu estou falando para vocês, é a análise de índice de um ano em relação ao outro ano para tomadas de decisões. Quais são essas tomadas de decisões? A gente não está falando de índice de endividamento, então a gente vai falar como que a empresa vai pagar essas dívidas, ou melhor, né? Primeiro, vamos ver se a empresa tem essas dívidas, se ela precisa de recursos para pagar essas dívidas, recursos externos, ou se ela consegue saldar essas dívidas com os próprios recursos internos. Dúvidas até agora? Fala comigo, gente. Vocês não vão falar nada comigo, eu vou sair desse vídeo aqui, vocês escutam bem. Então, a gente começa. Índice de endividamento ou de estrutura de capital. Então, vamos lá. Os índices desse grupo mostram as grandes linhas de decisões financeiras. Está vendo? A gente vai mexer com o patrimônio real da empresa. Vai mostrar aqui, ó, se ela tem realmente condições de pagar o que ela deve sem precisar aplicar recurso. Aqui, ó, em termos de obtenção e aplicação de recursos. Como é que chama o grupo do balanço que chama aplicação de recursos? Fala comigo. Ativo. Ativo, isso, ativo. A base nossa sempre melhorando aí. Duas respostas na lata, ativo. Então, nós vamos fazer a conta desses índices aqui sem precisar mexer no ativo das empresas, da empresa, né? Em questão que são os bens e direitos. Beleza? Opa, Fala capital comigo. próprio é o passivo inteiro? Hã? Capital próprio é o passivo? Não, Fábio, vamos devagar. Capital próprio é só o PL. Ok. Beleza? Capital próprio está embaixo, né? Tá vendo minha mão aí? Dois negocinhos, né? Passivo aqui em cima.
passivo circulante e passivo não circulante, aqui embaixo PL, capital próprio. Os dois, total do passivo. Beleza? Beleza. Vamos lá. Aí a gente vem com o primeiro índice, participação de capitais de terceiros. Mostra qual o nível de participação dos capitais de terceiros em relação ao capital dos sócios. Está vendo? Ó, quando fala capital dos sócios, é o capital próprio, que a gente também chama de PL, que foram captados pela empresa. Por esse índice, pode-se avaliar as decisões sobre a captação de recursos que a empresa tomou e, a princípio, quanto menor for essa relação, menor será o grau de vulnerabilidade da empresa. Por quê? Capitais de terceiros é o quê? Fala comigo. Passivo. Isso, passivo. Então, a gente vai pegar as dívidas e dividir pelos recursos próprios ou capital próprio, multiplicar por 100. Então, se isso aqui tiver maior do que isso aqui, é um problema. Porque ele não tem capital próprio para pagar suas dívidas aqui, ó, na hora que ele for fazer a distribuição de lucro. Então, isso aqui tudo é estudado e a gente vai ver na prática como é que funciona isso. Aí, do mesmo jeito, eu trouxe para vocês a explicação dos outros. Ó. Indica quanto a empresa tomou de capitais de terceiros para cada R$100 de capital próprio investido. A interpretação, quanto menor, melhor. Esse é o contrário dos índices de liquidez. Os índices de endividamento, quanto menor for, melhor é para a empresa. Aí eu coloquei o mesmo nome da companhia, se eu não me engano, era companhia Big lá mesmo. Então, a gente tem capitais de terceiros, em 2014, 1.650.317, e em 2015, 2.576.085. Está vendo como é que a proporção aqui, ó, parece que é a mesma, mas não é. Ele teve um patrimônio líquido de 1.078.61 no ano e aumentou para 1.407.185 no outro ano. Então, no cálculo, né, geral do índice, 154% aqui, 183% aqui. Como é que funciona essa interpretação? Olha só. Estes índices mostram que em 2014, para cada R$100 de capital próprio, que é o PL, a empresa tomou 154 de capitais de terceiros e que em 2015, para cada 100 próprios, tomou 183 emprestados. Aí vem a explicação do índice. O índice de participação de capitais de terceiros é um indicador de risco ou dependência a terceiros por parte da empresa. Também pode ser chamado de índice de grau de endividamento. Por quê? Quando o passivo ou capitais de terceiros, passivo que eu falo é passivo circulante, e o passivo não circulante é maior do que o PL, significa que o grau de endividamento da empresa está aumentando de um ano para o outro. Dúvidas? Fala comigo. Ô, Paulo, na UA eu cheguei a ver que a fórmula era um pouco diferente, que ao invés de colocar o PL embaixo para poder dividir, dividia pelo ativo total. Aí é Dá outro certo índice. também? Aí é outro índice. Porque... então tem diferença dos dois índices. Tem, nós vamos estudar ele aqui. Ah, tá, entendi. Foi isso que eu fiquei em dúvida também, porque eu olhei na UA, aí Mas no slide tinha outros. É eu esse fiquei meio- mesmo nome aqui? Na Não, UA tava... Na UA tava que era índice de endividamento geral. Ah, pois é. Então, é outro índice. É, Pois é. Pode fazer o cálculo dele também. Por isso que eu sempre olho ao então, ar além antes. daqueles. Além daqueles Então, que além tem do lá, índice, tem esses daí. Então, são diferentes todos. são tudo bonitinho. Ah, é por isso que eu fiquei meio confusa, porque eu olhei assim, ué, gente, e esse daqui no slide? Não lembro desse lá. Porque vocês já têm esse slide lá, eu esqueci, eu coloquei lá já, né? Não, é diferente. Pode ir por esses nomes aqui, tá certo? Tá. E pelos que estão lá na UA, que vai ser o trabalhinho que a gente vai fazer para fechar, né? Porque as provas começam semana que vem, salvo engano, é isso mesmo, né? Semana que vem Isso começam mesmo. nossas provas. Isso. Aí a gente vai lá, fizemos esse, fizemos a interpretação. Aí vem. Do ponto de vista financeiro, quanto maior a relação de capitais de terceiros
versus patrimônio líquido, menor a liberdade de decisões financeiras. Por quê? Porque ele está devendo mais do que ele tem de recursos próprios. Aí vem aqui, ó, da empresa maior dependência a terceiros. Então, ela está endividada mesmo. Então, isso é um problema sério. Do ponto de vista da obtenção de lucro, pode ser vantajoso para a empresa trabalhar com capitais de terceiros se a remuneração paga a esses capitais de terceiros for menor que o lucro conseguido com a sua aplicação dos negócios. O que acontece? Nessa virada aqui, ó, essa afirmação embaixo aqui, tem que ter na prática, né, significa que a empresa tem que ter um lucro exorbitante, coisa que não está acontecendo no nosso cenário atual econômico hoje. Então, trabalhar com esse índice aqui, ó, com esses índices de endividamento hoje, é um grande desafio para todo gestor, porque o grau de endividamento das empresas está só aumentando, em vez de diminuir. Isso é um problema não nosso, é um problema do Brasil, o problema que o Brasil está enfrentando agora. Tá certo? Esse é o primeiro que eu pus para vocês. Portanto, sempre que se aborda o índice de participação de capital de terceiros, está se fazendo análise exclusivamente do ponto de vista financeiro. Quando fala de ponto de vista financeiro, fala-se em dinheiro. Tá certo? Ou seja, do risco de insolvência e não em relação ao lucro ou prejuízo. Aí, tem uma outra coisinha que eu queria falar para vocês. Decreto nosso parece que foi barrado aí de novo. Vocês já têm alguma notícia? Deixa eu só fazer um adentro aí. Vocês têm alguma notícia? Deixa eu só conferir aqui. Aí, tá vendo? Fala em questão de quê? Das aulas práticas. Ah, porque estendeu a onda roxa no maior Suspendeu de novo. O que acontece, gente? Deixa eu só fazer um parênteses para a gente conversar em relação a isso aqui. Aqui, já apareceu lá, já colocou lá. Obrigado, viu, Jorge? Eu acabei de receber da nossa direção acadêmica também. O que acontece? Eu vou até postar isso aqui, porque isso é muito importante. Isso vai dentro da nossa matéria, eu gosto de compartilhar isso com vocês, porque isso é conhecimento. Existe uma coisa que chama jurisprudência. Vocês já ouviram falar nessa palavrinha? Fala comigo, gente, senão não tem importância, não. Uhum. O que acontece? No nosso código, eu não sei nem se é no tributário, não é no tributário, não, mas na área do direito, existem 3 órgãos, e os 3 órgãos são interdependentes. Então, o que acontece? Antes da onda roxa, os municípios, Manhuaçu, Manhumirim, vou falar os de perto, e fala mais um, São João do Manhuaçu, fala outro. Pertinho aí de vocês. São João do Manhuaçu, é os que eu lembro. Nova. Isso, não. Olha só. A decisão, né, a decisão de como o município vai se portar em relação à pandemia era da decisão da prefeitura de cada município, levando em consideração os indicadores. O que acontece? O MP, o Ministério Público, barrou isso. Então, a gente estava para voltar com as práticas, aí o que aconteceu? Barrou de novo. Por quê? Quem falou aí que a onda roxa se estendeu? Eu. Pois é. Então, o que está acontecendo? Vocês estão percebendo a guerra política que está virando isso? Então, o município agora, ele não está respondendo mais pela jurisprudência que cabe a ele. Agora, se é errado ou não, vai dar muita briga ainda. Aí eles me perguntaram isso hoje, qual seria a minha opinião em relação a isso. A minha opinião, eu vou contar para vocês que vai ser a mesma desde o início da pandemia. Lockdown está adiantando, gente? Não está. Ficar preso dentro de casa está adiantando? Não está. Então, aí eles falam, Paulo, mas tudo para você não está tudo errado. Eu falei, não é que está tudo errado. Enquanto não houver uma mobilização total por parte dos poderes
e por parte do governo federal, principalmente, da gente ter uma vacinação em massa, vai resolver nosso problema, gente? Não vai. Porque a gente precisa dessa imunização para quê? Para a gente poder começar a ter os cuidados, trabalhar dentro desses cuidados e voltando à normalidade aos poucos. Isso, no nosso curso, a gente sempre falou, né? Em planejamento, execução e controle. Vocês lembram que a gente falava isso lá no primeiro período? O nosso governo federal, infelizmente, não teve isso. Isso é ruim? É muito ruim. Porque depois que começou essa pandemia, não sei se a gente for olhar nisso, é só para a gente fechar isso aqui. Vocês lembram, no ano passado, nessa mesma época, foi a época que a gente parou, vocês lembram disso? A gente parou em março? Pois é. Então, se o planejamento fosse feito, a gente não precisava estar parando agora de novo. Aí o que foi feito? Achou que ia melhorar, achou que ia imunizar, achou que... Só que o achou não existe. Porque o que acontece? O nosso presidente, infelizmente, ele não viu o resto do mundo. O resto do mundo teve todas as ondas de novo. Então, por que o abençoado não comprou as vacinas? Responde para mim, gente, por que vocês acham que ele não comprou essas vacinas? Porque não acreditou. Eu acho que ele não acreditava na vacina. Você acha que é só isso? Acho que um pouco também porque ele não quis. Então, eu vou contar para vocês em termos de dinheiro, por que ele não fez isso. Isso é a minha opinião, tá, gente? Está gravado aí, pode mostrar lá depois para quem quiser. A minha opinião é o seguinte: ele quer a participação de empresários na compra da vacina. Por que isso? Eu também acho. Por que isso? Não, mas aí tem um porquê. Eu não acho isso, não, eu tenho certeza. Por que isso? Porque essa medida provisória já está para ser votada também no Congresso. Não sei se vocês estão cientes disso. Está lá para ser votada. Beleza. O que acontece isso? Vamos dizer, deixa eu lembrar uma empresa grande aí. Aquela lá da... Fala uma empresa grande aí, gente. Grande mesmo, mas grande. Quero média, não. E aí, daí de Manhuaçu, gente, fala o nome da empresa grande aí. Tem ArcelorMittal. ArcelorMittal, beleza. Vamos dizer que a ArcelorMittal fecha um convênio com a AstraZeneca que compra X vacinas, certo? Desse percentual dessas X vacinas, tem que dar X% para o SUS. Você acha que isso é ruim ou bom para o governo? Bom, porque ele não precisa pagar. É ótimo. E além disso... Tem injeção na testa. Pois é. Aí, o outro adentro. Além disso, vai cobrar ela dos funcionários. Aí, aí na minha concepção, vai ter uma elitização de vacina. Ou seja, quem tem dinheiro paga. E quem não tem? Morre. Aí a vacina vai para o SUS, não vai? Pois é. Não, beleza. Parte. Aí que você não está entendendo, não, mano. É só parte, não é tudo, não. O resto vai vender para o funcionário. Aí você imagina bem um angu de caroço que vai virar esse nosso negócio aí de vacina. Né? Então, é por isso que está havendo esse monte de queda de ministro, sai ministro, entra ministro, porque não é todo mundo que concorda com o nosso presidente. Isso aí ele já tinha que ter batido o pé e ter comprado, era tudo. E a gente está esperando chegar a imunização em massa. É isso que a gente devia estar esperando acontecer. Que eu ainda quero ouvir essa notícia esse mês ainda, se Deus quiser. Fala, Luiz. E ao invés, tipo assim, se fizer isso, ao invés de vacinar X pessoas pelo SUS, vai ser menos que a metade, dependendo, não sei como. Pois é, exatamente. A quantidade correspondente que tem que dar para o SUS exatamente. Ia ser muito pior. Porque se fosse num país desenvolvido, igual muita gente é contra, é a favor da privatização da saúde, não sei o quê, mas só que o Brasil é um país que não tem... Aqui tem muita desigualdade social, tem muita pobreza, a maioria aqui é pobre, então não tem condição. A maioria, eu não gosto nem de falar pobre, porque é uma palavra pesada, a maioria não tem condição, gente. É a nossa realidade, não tem, não. Você já imaginou, por exemplo, aí não tem Pardini, não, né? Hermes Pardini, tem? Tem, não? O laboratório que faz exame de sangue, qual que é o nome? Tem. Apolo, São Lourenço. Isso, vamos dizer que esses dois laboratórios, Apolo e São Lourenço, compram a vacina e colocam para vender para a gente a R$200.
É barato, gente, R$200? Rapaz, aí É depende, né? caro, gente. Não tem gente que não tem dinheiro, tem R$200 Pra para gente, se for pagar, ver, não. ainda digamos que é um valor razoável, mas tem gente que não tem o que comer, vai ter R$200 para pagar vacina. Exatamente é o meu pensamento. R$200 eu falei barato, porque eu acho que eles vão pedir 1.000. Agora, Não, você imagina se acontece isso aqui dentro, o que vai acontecer com a gente? É um Nem um negócio... terço. Não, Nem um terço da população ia conseguir ter acesso, não. menos de um terço. Aí o que aconteceria? A maioria que conseguisse comprar ia estar imunizado, ia liberar, e não sei o que, a gente ia entrar num caos, mas num caos total. Ia virar um caos total. Infelizmente, o caos ia ser total. Vamos voltar para os nossos índices aqui, porque isso aqui é o que está acontecendo na maioria das empresas. Depois desse aqui, eu coloquei para nós, olha só. Composição do endividamento. Esse aqui eu vou pedir. Todos que tiverem aqui e que não estão lá, eu vou pedir até desculpa para vocês, eu não conferi de verdade. Se coincidir, vocês vão me avisando. Se não coincidir, vocês vão ter que fazer todos no nosso trabalho aqui, tá certo? Então, tá aqui, ó, composição do endividamento, dívidas de curto e longo prazo. Então, aqui, ó, ele só pega o passivo circulante e divide pelo capitais terceiros, ou seja, ele divide pelo passivo total menos o PL. Então, é passivo circulante dividido por passivo circulante mais o passivo não circulante, que é a mesma coisa de capital de terceiros, vezes 100. Indica, né, qual o percentual de obrigações de curto prazo em relação às obrigações totais. Interpretação, igual eu falei lá no começo, né, vocês vão ver, quanto menor, melhor. Vamos ver o que mais que eu botei para a gente, bonitinho. A mesma companhia, situação 2014, 2015, passivo circulante, 1.340.957, 1.653.317. O que eu quero mostrar para vocês, está vendo que a palavrinha vem sempre capitais terceiros? Eu coloquei aqui de propósito, podia ter escrito aqui, ó, passivo circulante mais passivo não circulante. Isso aqui nós já estamos, né, formando a base para a gente saber que isso aqui é a soma dos dois passivos, excluindo o PL lá. Fazendo as contas aqui, ó, tais índices indicam que em 2014 a empresa tinha 81% de suas dívidas vencíveis a curto prazo, está aqui, ó, e que em 2015 esse percentual caiu para 54%, melhorando o perfil da dívida. Então, aqui é nítido, tá vendo? Ó, que de 1.340.000 a dívida de curto prazo baixou. Logicamente, a gente queria um milagre, né, gente? Eu falo para vocês, milagre. Se esse aqui fosse menor do que esse, estava fazendo mágica aqui, ó. Não pode, isso aqui é muito difícil de acontecer. A soma dos dois passivos, não circulante e não circulante, ser menor que a soma do outro passivo do outro ano. Ok? Vamos lá. Ô, Paulo, Pergunta. só para conferir, a fórmula desse é passivo circulante dividido por passivo circulante mais o não circulante. Perfeito. Dividido vezes 100. Perfeito. Era aqui, ó. Ah. Tá aqui. Ah, sim, aham. Beleza? Vamos lá. Beleza. Aí a gente vem, chama-se imobilização do PL. É um dos que vai pegar a conta do ativo lá. Por quê? Porque é ativo imobilizado. Quer ver? Mostra o quanto dos recursos próprios foi investido no ativo permanente da empresa. Aqui eu fiz na lei antiga. Ativo permanente, a gente vai sempre trabalhando a nossa base, que é a mesma coisa do que imobilizado. Tá ok? Então, ativo imobilizado vezes 100 dividido pelo patrimônio líquido. Indica quanto a empresa aplicou no ativo. Paulo, Vou voltar, fala. tem como você deixar eu só ver um negócio aqui rapidinho? Só para me copiar a forma, rapidinho. Pode, claro. Aí, pode passar, obrigada. De nada. Aí, os cálculos estão aqui bonitinho.
o índice de imobilização, aí a gente vem a interpretação, tá vendo? Ó, sempre quanto menor, melhor. O índice de imobilização de 2014 mostra que 71% do patrimônio líquido foram investidos no ativo imobilizado. Aqui a gente vai chamar, aqui já vi com a palavra imobilizado. Os restantes, 29%, acham-se aplicados no ativo circulante. Ele subiu lá para o outro subgrupo do ativo. Essa parcela de 29% do patrimônio líquido é chamado de capital circulante líquido, que é o CCL, que a gente já estudou. Vocês lembram do CCL? Fala comigo. Lembro. Nós já estudamos que o CCL é ativo circulante menos passivo circulante. Tá certo? Então, vamos lá. O índice de imobilização em 2014 é de 121%. Isso significa que para cada 100 existente de patrimônio líquido, a empresa aplicou 121 no imobilizado. Ou seja, imobilizou todo o PL, mais recursos de terceiros equivalentes a 21% do patrimônio líquido. Isso aqui, trocando em palavras que a gente usa, pegou todo o dinheiro e investiu em permanente ou imobilizado da empresa. Na minha opinião, isso não se faz. Tá? Porque isso aqui não deixa folga financeira. Ele tem que fazer investimentos, parte no imobilizado e parte na liquidez, que é o ativo circulante. Nesse caso, o ativo circulante é totalmente financiado por capitais de terceiros, os quais financiam ainda uma parte do imobilizado. O que significa falar que isso aqui é financiado por capitais de terceiros? Significa que isso aqui é empréstimo bancário que joga lá dentro do ativo circulante. Isso aqui é feito, não é em último caso, não, quando ela resolve a investir muito em imobilizado. Quem vai dar essa opção somos nós, administradores financeiros e consultores financeiros, na época, né, que for fazer essa consultoria aqui. Vamos lá. Aí eu falei para vocês assim, ó, quanto mais a empresa investir no ativo imobilizado, olha só como é que vai de encontro ao que eu falo para vocês. Menos recursos próprios sobrarão para o ativo circulante. E, em consequência, maior dependência a capitais de terceiros para o financiamento do ativo circulante. Porque ela está comprando coisas e imobilizando elas. Isso é bom ou ruim? Depende do que ela tem lá no circulante. Por isso que todas as análises de índices são feitas através de todos os índices, não pegando somente um índice. Tá ok? Vamos lá. Aí a gente vem com imobilização dos recursos não correntes. A gente vai mexer lá, ó. Ativo imobilizado dividido por PL mais exigível a longo prazo, vezes 100. Indica qual o percentual de recursos não correntes, aqui, ó, recursos não correntes, a mesma coisa do que ativo imobilizado. A empresa aplicou no ativo permanente, na 11.638, imobilizado. Também fala que a interpretação, quanto menor, melhor. Vamos lá. Aqui está o exemplo, está os cálculos. Nossa senhora, eu pus errado aqui. Então, ele de 55% subiu para 66%. Vamos ver a interpretação. Esses índices mostram que a empresa destinou ao ativo imobilizado, respectivamente, em 2014 e 2015, 55% e 66% dos recursos não correntes. Os elementos do ativo imobilizado têm vida útil que pode ser de 2, 5, 10 ou 20 anos, ou seja, vai depender do que vai imobilizar. Vocês já sabem o que pode ser imobilizado, sabe? Fala para mim o que pode ser imobilizado, gente. Veículo, maquinário. Veículo, máquina, o que mais? Móveis. Móveis, o que mais? Utensílios. Tecidos, o que mais? Falta 2 que eu queria ouvir só.
prédio e terreno. Terreno. Isso, Falou. prédio e terreno. Aí é os que usa-se imobilizar. Assim, não é necessário financiar todo o imobilizado com recursos próprios. Aí vai da nossa interpretação do que a gente vai fazer, do tipo de segmento que a empresa é e da análise que a gente vai fazer. Essa análise chama-se análise financeira de empresa. É o que eu tento passar para vocês. Eu escrevi, é perfeitamente possível utilizar recursos de longo prazo, desde que o prazo seja compatível com o de duração do imobilizado. Aqui, ó. Então, vocês vão ter que fazer conta para 2, 5, 10 ou 20 anos. E eu não trabalho dessa forma. Ou então, que o prazo seja suficiente para a empresa gerar recursos capazes de resgatar as dívidas de longo prazo. Quando vocês fizerem o exercício aqui, vocês vão ver que eu peguei 2 empresas de 2 segmentos. Aí vocês vão entender direitinho o que eu estou querendo falar para vocês. Análise versus interpretação. Índices. Vocês vão fazer. Anotem para mim aí no caderninho bonitinho. Quando estiver pronto, vocês me fazem. Espera aí só um pouquinho. Estou esperando. Se estiver pronto, vocês me avisam. É para anotar tudo, Paulo? Não, eu vou digitar aqui. Ah, tá. Colocar índices e você vai digitar, né? Não, colocar nada. Eu vou digitar. Foi assim, trabalho avaliativo. O número eu já nem sei mais qual que é, não. Mas esse é para qual turma? As 2. Ah, tá. Uhum. Foi assim, ó, trabalho avaliativo. Coloquei. Aí vocês vão fazer um tracinho assim, ó. Primeiro tópico. Uhum. Fazer a análise horizontal e vertical. Se estiver pronto, você me fala. Vocês me falam. Fazer a análise horizontal e vertical Uhum. das empresas apresentadas. Segundo tracinho. Pode falar? Pode. Fazer o cálculo dos índices de liquidez. E do CCL. Pode ir? Pode. Mostrando a situação atual da empresa estudada. Pode ir? Pode. Último tracinho. Uhum. Demonstrar através dos índices de endividamento e da imobilização do patrimônio líquido E do quê? desse aqui, ó, e da imobilização do patrimônio líquido qual a real situação da empresa pode ir? Qual a real situação da empresa? Qual é a real situação da empresa posso falar? Sim. Nas Pode. dívidas de curto e longo prazo.
das dívidas de curto e longo prazo dos anos estudados. Ô, Paulo, repete Fala. essa última frase, fazendo um favor. Fala onde você parou, porque eu estou fazendo é da minha cabecinha. De curto e longo prazo, Das dívidas dos índices estudados. Dos anos estudados, né, que eu falei. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Pronto? sim. Então tá. Aí, praticando. Tá vendo aqui, ó? Como é que chama essa moça aqui? Ou esse moço? Ah, Claro. Ah, claro. E essa outra, ó, chama Telefônica do Brasil S.A., que é a Vivo. É a maior empresa de telecomunicações do país. Essas informações que eu estou passando para vocês são informações fidedignas, ou seja, são informações verdadeiras, tá certo? Atua na prestação de serviço de telefonia fixa no estado de São Paulo e telefonia móvel em todo o território nacional. É um dos maiores conglomerados de comunicação no mundo, com presença em 25 países. Aí eu pergunto, o que vocês vão fazer? Fala comigo. O que vocês vão fazer, gente? a gente vai ter que calcular isso com base nessas empresas? Vocês vão ter que calcular isso com base nessas empresas. Aonde é que vocês vão tirar essas informações? Internet? Quem falou internet? Eu, Fábio. Ah, aqui, Fábio, que beleza, como é que eu sou amigo, olha só. Olha o que eu fiz, que bonitinho. Como é que chama essa? Claro. Olha lá que beleza. Análise das demonstrações financeiras, está vendo aqui? Então, Mas aqui tem um site que mostra, né? Um site de Tem. investimento, né? Tem. Todas as empresas que aceitam investir em ação têm essas informações. Não é todas as empresas que investem em ações, não. São todas as empresas de capitais abertos. Isso. Então, aqui, ó, como eu já falei que eu gosto muito de ajudar, tá vendo? A análise horizontal e vertical já está pronta. Tá vendo? Presta atenção, gente. Vai conversar comigo. Sim. Tá pronto. Então, aqui, ó, eu não devia ter feito isso para vocês, não. Acho que eu vou pagar isso. Não, mas vou deixar. Então, tá aqui. Então, aqui, ó, pode deixar ligado, Paulo, não tem importância não. Então, análise vertical e análise horizontal, vocês não vão precisar fazer. Vocês lembram que eu falo para vocês que tudo que eu falo em teoria e na prática é igual? A base da horizontal aqui, sempre 100%, tá vendo? Eu não conto mentira para vocês, que beleza. Vocês vão ver que depois os cálculos fecham. Agora aqui, ó, é a faca na caveira. Ó. Aí o balanço. Tá vendo? Então, tem todos os dados do balanço ativo e passivo. Tá vendo? PL, tudo bonitinho, tudo fechando, tudo correto. Tá certo? Fala comigo, gente, senão vocês não vão entender, não. Ô, Paulo, Oi. a gente vai fazer o cálculo, por exemplo, igual o índice de liquidez. Aí depois, no final, além de ter o cálculo, vai ter que colocar a parte escrita como interpretação? Tudo. Tá bom. Beleza. Aí, ó, esse muito obrigado aqui, porque eu vou colocar isso lá em PowerPoint. Então, vocês vão usar esse arquivo aqui para completar e apresentar isso para a gente na próxima aula. Então, põe esse aí, que esse aqui é para o curso de contábeis. Esse arquivo. Posso ir para frente? Pode. Aí, ó. Então, esse vai estar lá bonitinho, lá no Ava.
Aí, como é que eu fiz com o outro? Eu só acho que eu mudei o nome da companhia. Se eu mudei, vai ter... Ah, eu acho que eu mudei. Apareceu aí? Apareceu? Apareceu. Aí, que beleza. Ó. Foi a Eletrosul que eu falei lá? Não, né? Eu falei foi da Vivo, né? Foi da Vivo. Então, desconsidera lá. Vai fazer da Eletrosul. Eu vou tirar aquele slide lá. Então, está aqui as mesmas informações e tudo feitinho, bonitinho. Aí, que beleza. Nas horizontal. Tudo pronto. Tá vendo? Então, nós vamos pegar duas empresas de segmentos diferentes. Então, está aqui ativo, não circulante, investimentos, imobilizado, tudo bonitinho. No outro, passivo, tudo bonitinho, tá. Aqui eu coloquei a DRE também, tudo bonitinho. Olha o tamanho dessa DRE dessa moça aqui, tá vendo como é que muda de segmento? Olha o tamanho da DRE dela. Por enquanto, a gente não vai precisar de DRE, não. Aí fica o meu muito obrigado aqui também, que vocês vão pegar esse arquivo e vão colocar as informações. Esse aqui, então, vai ser para o curso de administração. Eu vou interromper aqui para a gente conversar. Dúvidas para fazer o exercício? Fala comigo. Vai cair na prova? Ô, Fábio, você sabe que eu sou muito sincero, né, cara? Olha só, não tem jeito de eu te cobrar um exercício desse na prova, por quê? Nossa prova, o número de questões é a mesma, certo? E quando vocês vão fazer a prova, as questões misturam, né? Porque eu vou ter que falar com vocês, né? Vocês vão falar para mim que vocês não colam naquela prova lá? Não tem jeito. Então, por exemplo, se a gente tivesse na presencialidade, o que eu ia fazer? Vou voltar aqui. Eu ia fazer uma prova com... Cadê o da Claro aqui? Eu ia fazer uma prova... Não é isso que eu quero. Ok. Eu ia fazer uma prova... Aqui. Eu ia fazer uma prova para vocês assim, ó. Olha lá. Vocês iam estar sentados nas cadeirinhas lá, bonitinhas, não é isso? Eu ia te dar uma prova, um caderninho de prova com essa empresa, ia fazer as duas. Eu ia escolher essas duas aqui. Eu já estava tudo... Gente, se eu contar para vocês que eu estava preparadinho para a gente estar junto aí, vocês não acreditam isso? Eu falo de verdade. Eu achava que a gente ia estar voltando no finalzinho de março, que é agora. Mas... Então, a prova já estava prontinha aqui, tá vendo? Eu só ia pagar as análises horizontais, as análises verticais, e entregar um caderninho desse aqui, ó, só com 4 páginas para vocês. Ia passar as fórmulas no quadro, vocês iam ter que saber só a interpretação. Vocês iam ter 4 horas para fazer essa análise até agora do que a gente estudou. Deu para ver como é que eu gosto de cobrar as coisas? Cobrar, sim, né? Teoria e como é que funciona? Isso aqui, ó, são trabalhos que eu já executei, então eu tenho todas as respostas. Então, desse jeito, deixa eu interromper, eu consigo ver como que vocês estão se portando, né, em relação ao que a gente está estudando. Colocava as fórmulas para vocês lá no quadro, sem problema nenhum. O que eu queria saber era o que vocês iam escrever com relação aos números que vocês iam achar. Aí vocês iam completar aqui, por exemplo, ia dar umas 4 páginas de prova, mas não com carrasco, nada com aquela coisa de ditadura, não. Só para ver que o que a gente estuda é o que eu tento passar para vocês, que vocês vão fazer na prática. Aí, voltando ao exemplo do Fábio, como é que eu vou perguntar isso lá para vocês na prova? Vou voltar aqui de novo. Eu vou poder, por um exemplo, eu ponho essa questão aqui, coloco esse slide aqui, tá certo? Aí eu pergunto lá para vocês, após a análise demonstrativa acima, logicamente não vai ser desse tamanho. A avaliação vertical da receita de despesa operacional no ano de 2010 foi de... Aí eu posso fazer. Só que
não consegue, eu não tenho condições, nem é justo eu dar um demonstrativo desse tamanho aqui, vocês têm que calcular a análise vertical e a análise horizontal de tudo no tempo que a gente tem para fazer prova. Vocês entenderam como é que eu vou cobrar? Eu vou cobrar de forma resumida o que vocês vão fazer no trabalho. Fala mais comigo se tem mais alguma dúvida. Ô, Paula, para entregar na próxima semana? Vocês acham que dá tempo ou está apertado? Dá de boa. Então, pronto. Então, é isso. É só treinar mesmo. É só para vocês treinarem. E não fique com medo da prova, não, gente. Eu sei da dificuldade, eu sei como é que é. Vocês veem que eu converso, faço reunião com os professores direto, que eu tento... Não é que vai passar todo mundo, não é que a prova é fácil, não. Eu peço para eles para fazer uma prova dentro da normalidade e colocando-se no lugar de vocês aí. Porque tem muita gente que acha que é só vir aqui, dar um monte de conteúdo, debulhar um monte de coisa em cima de vocês e cobrar coisas que não tem jeito de fazer. Eu sei como é que é, a gente está em adaptação ainda. Pode ser que mais para frente, eu não quero falar isso, pode vir a piorar, mas eu não quero isso não estou pensando nisso não, eu estou pensando na volta mesmo. Porque além da gente voltar, e quando a gente voltar, a gente vai estar fazendo isso tudo em laboratório e tudo em Excel. Aí vocês vão ver que vocês vão jogar dados lá dentro do Excel e vão ter lá os relatórios, tudo prontinho, índice a índice. Vocês, quer ver? Deixa eu mostrar de novo como é que eu ia fazer isso com vocês no Excel. É aqui. Ô, Paulo, Pode falar. então, aí no caso a gente vai te enviar pelo WhatsApp ou você vai abrir alguma coisa lá dentro do Ava? Não, eu não gosto de abrir nada dentro do Ava. Pode mandar tudo pelo WhatsApp. Pode mandar, vocês já me conhecem, tudo no WhatsApp. Pode mandar aqui tudo direitinho. A pastinha de vocês está prontinha. Pode mandar tudo aqui. Eu sei muito bem quem está fazendo e quem não está fazendo. Aí, vindo nessa coisa sua, Vitória, que a gente é a turma que teve mais desistência. Então, é a turma que eu mais gosto de cuidar, é de vocês. Mas não por culpa de vocês, foi por culpa dessa pandemia aí, que ninguém esperava. Então, o que eu quero é que vocês todos aprendam, sabe? Eu quero que vocês absorvem o que a gente está falando. Então, não adianta eu ficar, vou fazer isso aqui para atrapalhar todo mundo. Não, eu quero que vocês aprendam dentro do que eu vejo vocês evoluindo, que já está assim. Pega a Luísa aí como exemplo, a gente não tem problema em falar isso. A Luísa não fez a contabilidade básica, que é a contabilidade geral. Ela já pegou os cálculos todos aí, passo a passo, devagarzinho, todo mundo andando junto com ela. A gente pegou a estrutura de balanço e foi pegando tudo. Pegou o Emanuel aí que está retornando. A gente pega devagarzinho, vai colocando a estrutura, vai mostrando como é que acontece, como é que funciona no mercado, e assim a gente vai caminhando. Porque não adianta a gente querer cobrar uma coisa que eu sei que não vai dar resultado. Adianta você fazer uma prova lá, vocês tirar zero e tudo? Não vai resolver nada. Isso, para mim, é frustrante. Pergunta mais. Fala comigo. Fala comigo, gente. Ô, Paulo, eu vi que lá no Ava não abriu nenhum OA essa semana. Eu vi, Aí vai mas é porque nós estamos adiantados. Por isso que eu pedi para vocês fazerem o trabalho essa semana. Nós estamos certinho. Então tá certo. Nós estamos, tá certinho. Nós estamos certinho, por isso que eu vim com esse trabalho um pouquinho maior, para dar tempo, né, de vocês fazerem e não terem a preocupação com o ar lá. Foi tudo pensado e tudo planejado antes. Eu não sei se vocês já repararam, eu faço um planejamento antes das coisas. Ou seja, essa aula aqui eu já tinha olhado, eu faço aula por aula, eu leio A por A. Eu não venho aqui para vocês brincar, não, de verdade, eu faço de coração mesmo. Faço para vocês compartilharem esse conhecimento comigo e se tornarem grandes profissionais. É o meu objetivo. Mais alguma coisa? Fala comigo. Ô, Paulo, a Vanessa mandou lá no chat. Cadê a Vanessa? Mas vai abrir na semana de prova? É no caso referente ao A. Se vai abrir o A na semana de prova. Vai, Vanessa, vai abrir, mas você não precisa se preocupar, não, porque são unidades mais simples. Eu tomei até esse cuidado de escolher conteúdos menos, eu não vou falar fácil, não, menos desgastantes do que esses agora. Vocês veem agora que nós temos muita matéria, nós temos muito conceito, nós temos muita coisa que dá para fazer aí. Está respondido? Fala comigo. Pelo que eu vi lá, abre uma no dia 12 e a outra só no dia 26, não é? É, porque as 2 semanas de prova, né? Aí, no caso, a que abrir no dia 12, a gente vai ter até o dia 26 para entregar? Vai sim. Vai ser 2 semanas para entregar um lá. É, porque é as 2 semanas de prova, né?
Show. Tá certo? Vai ser melhor, então, porque se fosse uma para cada semana. É porque o pensamento, não só meu, né, como da nossa direção acadêmica, foi que a gente estaria voltando. Vocês não pensaram que a gente ia estar voltando também, não, gente? Fala comigo. Tomara. Bem. Não, Fábio, estou dizendo antes, Fábio. Eu já achei que a gente ia estar aí presencial já agora, nesse finalzinho de março. Eu também achei. Era a minha percepção. Então, o semestre foi montado tudo em cima disso. Eu estava assim, já não estou aguentando ficar aqui Todos mais. esperançosos para voltar, né? Exato, muita, nossa senhora, foi um balde de água fria aí, essa coisa dessa vacina aí, porque se a gente voltar com irresponsabilidade também, é muito ruim. Mas eu tô assim, já não... E a gente não se conhece pessoalmente, né, ainda, só por vídeo aqui, né? Ou a gente teve um encontro? Eu conheço, ó. Ah, não, você não, Manuel conhece. É. Ah, não, a gente teve um encontro, né, Vitória? Foi logo no início, né? Logo... Eu acho que a 2 gente teve, no semanas. caso, acho que foram duas É. semanas juntos. Depois o negócio já parou tudo, né? É isso aí que foi que aconteceu. Mas, enfim. Ô, Paulo, Ah, sua prova é segunda, 7 horas, não é isso? eu não sei de cor, não. Depois você confere para mim, que eu não estou com o papel Segunda aqui, não. agora, Paulo? Não, eu não Eu sei, acho que não. é. Eu sei, Pelo não. pelo que eu vi aqui no calendário, Que é dia- que dia dia- 12, 7 horas. Então é. Não, então não é segunda agora, não, hein? É Na na próxima. outra, hein? Hoje é 5, aí semana que vem. Ah, então é isso aí mesmo. Então é na próxima. Então é a primeira prova. Então é isso aí. É o que está lá. O calendário não muda, não. Se precisar de mudar, eu faço alguma retificação. Mas é aquele calendário lá que a gente tem que seguir. Tá certo? Show. Ô, gente, então boa noite. Eu já vou postar lá para vocês, tudo direitinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem para fazer o trabalho, vocês me chamam. Os currículos que vocês já me enviaram, eu já mandei. Só não falei, olha só, isso até é bom eu falar para vocês. Eu só não falei para qual empresa que os contatos que eu tenho em Manhuaçu para estágio, às vezes pede confidencialidade. Ah, hoje tá ruim. Confidencialidade para não falar. Confidencialidade. Isso, obrigado, Emanuel. Então, eu já enviei para quem me enviou, já está em mãos da pessoa, mas é a empresa daí, tá certo? Eu consegui fazer grandes parcerias aí, só mostrando, né, o trabalho e o interesse que vocês têm de estar lá estudando com a gente, tá certo? Boa noite para vocês, fica com Deus aí, muito obrigado pela aula de hoje, e qualquer dúvida que vocês tiverem também em relação ao imposto de renda, é só chamar que eu estou aqui à disposição. Tá, joia, Paulo. Tá, joia, Paulo. Obrigada. Boa Nada. noite. Boa noite, Boa com Deus. noite. Um abração para vocês, valeu, com Deus. Abraço. Abraço.